porque nós fizemos alguma coisa. Daniel era um presente. Quando você lê lá, quando ele deu, alguém falou, ninguém vai descobrir meu sonho, mata todo mundo. Se não fosse Daniel, eles todos estariam mortos. Amém? Mas o homem não consegue ver o benefício de você estar ao lado dele. Porque feliz é quem trabalha, quem é vizinho, quem é parente de um cristão que ora, irmãos. Ele é alcançado, porque a graça de Deus, ela transborda. Se você tem esse contato com o Senhor e vai para a sua empresa e ora, a sua empresa é abençoada por ter você. Feliz é a empresa que tem um cristão, porque ele ora por ela. Feliz são os seus vizinhos, porque na tua casa tem louvor, tem oração, tem adoração. Eles são alcançados. Quantas vidas se converteram porque ficava atrás do muro ouvindo o crente orar? Então, bendito é aquele que tem nós somos a última bolacha do pacote. Hoje semana eu ouvi assim, você é a Coca-Cola no deserto. Adorei isso. Estou me divertindo com esses vídeos, muito legal. Amém? E aqui nós vamos trazer o motivo da perseguição de Daniel. Havia aqui algo acontecendo. Eles tinham 120 sátrapas, mas são governadores, vai? E 3 ministros, digamos, são 3 ministros, 3, abaixo do rei. E esses 3, um deles era Daniel. Só que Deus é demais, O que aconteceu aqui? O rei, ele queria fazer algo com a vida de Daniel. Entendeu? Aqui, achei. Verso 3. O rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então ele ia ter uma promoção. Ele ia ser promovido acima de todos. Então imagina, os imigrantes lá, os americanos, com um latino lá de Cuba, seja lá de onde for, imagina, ele vai ser? Não, ele não vai ser acima de nós. Então isso existe e sempre existiu. Amém? Essa discriminação. Então o que aconteceu? Eles estavam apavorados. O que o rei, tendo esse desejo de promover Daniel acima de todos, trouxe o que ao coração deles? Ciúmes. E por causa dos ciúmes que eles tinham, do amor, da amizade e da confiança que o rei Dario tinha para Daniel. Imagina, os outros 2 lá. Não, vamos fazer alguma coisa. É aonde o diabo trabalha, irmãos. É aonde as maquinações que eu e você não estamos vendo. Você vai trabalhar na sua empresa, você não imagina. Eu não sei se você já vivenciaram isso. Hoje eu não assisto novela, mas antigamente eu assistia. E na novela mostrava que a moça queria separar o casal. Então ela dava alguma coisa para o homem beber, ele deitava na cama, chamava alguém, deitava com ele para outra ver e pensar que eles tinham alguma coisa. Não dá vontade de ir lá e bater na pessoa? Porque a mulher chegava, pegava os 2 e a gente vai fazer uma burra mesmo. Não está vendo que é uma armação? Não é nada disso, Então isso não acontece só em novela, irmãos. Acontece na vida real. E muitas das situações que nós estamos sujeitos, elas vão acontecendo. As confabulações, aquilo que o diabo trabalha, conspiração maldosa. Até escrevi porque eu achei legal. Conspiração maldosa, Tudo aquilo que conspira contra os filhos de Deus. Por quê? Porque nós somos de Cristo. Por você falar que você é de Cristo, você já é o diabo. Você não precisa fazer nada, você está fazendo bem e a pessoa gosta de você. Por quê? Porque o santo dela não bateu com o Espírito Santo que está em você, entendeu? Ela tem um santo qualquer, mas eu tenho o Espírito Santo. Olha como a gente corrige as frases. O santo dela não bateu com o meu, não. Dela é um santo qualquer. O meu é o Espírito Santo de Deus. Amém? Não bate, não tem como. Sabe aquelas pessoas, que a Karen está lá na loja dela, entrou, você olhou, não desceu? É mais ou menos assim. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus que está em nós, ele sinaliza. E olha que interessante, irmãos. Quando Daniel estava ali orando
porque ele orava constantemente. A Bíblia fala, nós vamos ler daqui a pouquinho. Quando ele orava, ele gastava tempo, ele investia tempo na presença do Senhor, em oração. Ele orava 3 vezes ao dia, em direção a Jerusalém. Vocês acreditam que naquela oração o Senhor não estava revelando para ele? Não estava trazendo ao coração dele? Olha nós temos uma vida corrida, né? Nós nem temos essa dedicação que Daniel tinha, porque ele tinha um espírito excelente do Senhor. Ele estava representando Jerusalém, um Deus vivo, num reinado estranho, de um Deus estranho, com deuses estranhos, né? Então imagina, se no momento da oração dele o Senhor não estava trazendo, ó, tem gente te olhando, você vai ser caluniado, tem uma conspiração maldosa. Eu que não sou nem 10º de Daniel, né? Eu sempre falo isso. Esses homens da palavra de Deus é excelente, irmãos, né? Imagina, nem tenho essa, né, pretensão. Jó, um quarto de Jó, um 10º da paciência dele. Às vezes eu vou pensar no carro, cozinha, eu falo, cozinha de novo, né? Estou com pressa em trabalhar. Aí eu já lembrei, Jó, paciência, eu não tenho mesmo, preciso buscar, né? Então, assim, humildemente, falando a verdade, né? Quando nós lemos esses homens, essas mulheres da Bíblia, é para nós nos inspirarmos, né? E admirarmos e darmos louvor a Deus pela vida deles e por tudo que eles passaram, e analisar também a nossa vida, amém? Então eu sei assim que Daniel, ele ouviu a voz de Deus, ele estava ouvindo a voz de Deus, né? Eu creio que no momento da sua decisão, que nós já vamos falar, este momento de oração, este preparo de oração, esse ser avisado por esse Espírito Santo de Deus, né, que trabalha nas nossas vidas, que é o próprio Deus trabalhando nas nossas vidas, ele agia na vida de Daniel, revelando para ele o que é uma conspiração dos inimigos, né? Não é nada, mas pode prejudicar muito, irmãos. E quando eles já estão conspirando, Deus já está trabalhando. Deus já está bloqueando, Deus já está fazendo, Deus já está muitas vezes permitindo, e a gente usa muito essa frase, olha, Deus pode te livrar de não cair na cova do leão, como Ele pode te livrar dentro da cova do leão. E isso a gente usa muito para cirurgia. Tem pessoas que Deus cura, ela não chega na mesa de cirurgia, mas tem pessoas que passam pela cirurgia, e é super bem sucedido, é uma bênção, era tudo o que elas precisavam. Por quê? Porque o Senhor estava com ela. A diferença foi o Senhor, não é como nós vamos passar, o importante é estar com o Senhor, amém? E nessas provações, muita coisa revelada. Olha que interessante também que nós podemos analisar, olha só, né? Nunca tinha observado, por isso que é bom ouvir a palavra várias vezes. Eles fizeram um edito que não podia pedir, clamar, adorar, se ajoelhar perante outro Deus durante 30 dias. E esses 30 dias me chamou a atenção, né? Por que 30 dias? Olha só como Satanás é sujo, como os inimigos, eles fazem algo para te prejudicar, mesmo prejudicando eles um pouquinho, né? Por quê? Porque o povo ali daquela região, eles eram politeístas. Eles adoravam diversos deuses. Então, quer dizer, para prejudicar Daniel, eu também vou deixar de adorar o meu Deus. Mas o meu Deus, ó, dá uma pausinha aí, hein? Só 30 dias, hein? Né? O Deus dele negociou com ele e deu tudo certo, né? Então, ó, 30 dias eu não ajoelho para você, só para o rei, para que eu vou para a cova do leão. Agora, Daniel, duvido que ele vai ajoelhar para o Deus dele, né? Porque o Deus dele não vai esperar os 30 dias. Olha como, né, o inimigo é sujo, como ele trabalha. Muitas vezes alguém que está trabalhando lá com você, ele pode, por exemplo, você tem um vizinho que você está brigando no prédio, ele vai lá, fecha a água, ele fica sem a água, mas você fica sem. Ele muitas vezes prejudica ele mesmo, mas só para ver você, né, não tomar banho. Amém? Mal sabe ele que você vai ligar para algum irmão da igreja, vai falar assim, ó, deixa eu vir de casa que eu vou tomar banho hoje. Aí, Márcia, Estela, estou chegando. Não é mesmo? Amém? Amém? Isso faz a diferença, irmãos. Amém? Quando nós nos unimos para vencer as investidas do diabo. Em Eclesiastes 4:4 tem uma palavra que fala assim, ó. Também vi eu que todo trabalho, toda destreza em obras trazem ao homem a inveja do seu próximo. Olha que contraditório, né?
Nós oramos, pedimos para Deus: Senhor, me capacita. Agora o Senhor me deu a coroa, eu sou uma filha de Deus Altíssimo, eu quero fazer a diferença, eu quero trabalhar, eu quero fazer. Ah, Senhor, me dá, fala comigo, me revela. Vai ter aí o aniversário de alguém importante, eu quero fazer, me ajuda, me dá estratégia, né? A gente busca isso, deseja, né, se apresentar a Deus como o melhor. Aí você lê essa palavra, que toda essa destreza das tuas mãos traz do seu próximo a inveja. E a inveja, nós sabemos que é a podridão dos ossos. São setas malignas destrutivas, que destrói a sua bênção muitas vezes, destrói o seu sonho, né? Às vezes você compra um brinco tão bonitinho, você gostou tanto, você tem o maior preço. Chega alguém, olha e fala: mas como que esse brinco em você está feio, em mim ia ficar mais bonito? Nossa, como que eu ouvi esse brinco e não comprei? Eu conto por experiência, tá? Eu comprei um brinco lindo que eu amei. E era uma promoção que tinha lá bem baratinho, perto da GD. E eu sei que eu comprei aquele brinco, e quando eu mostrei, uma das pessoas também, eu acho que foi lá comprar: mas como que eu achei esse brinco? Mas quando você foi lá? Eu fui hoje. Mas eu também fui. Como que eu achei esse brinco? Na hora eu senti mal, né? Porque quase que eu tiro o brinco e dou, né? Eu já estava tão, né, pegando meu brinco. Pois eu fui para a prefeitura aquele dia. Na hora que eu entrei na prefeitura, tem assim, algumas bocas de ovo, assim, bem na entrada, né? Faz tempo que eu não vou lá. Ali no Chico Mendes. Quando eu pisei ali, tanto lugar para ter caído, né? Foi cair bem ali. Eu escutei ele cair. Caiu dentro da boca de novo. Eu recebi uma certa de inveja. Percebe, irmãos? Por que o Senhor na hora me falou? Foi uma certa de inveja. Para que nós venhamos vigiar. O que eu deveria ter feito? Colocado a mão no meu brinco e orado: Senhor, não deixe perder. Eu dei, ela gostou, mas eu também. Não tenho culpa que ela não achou, eu achei, né? Muitas vezes sem querer, irmãos, sem querer, nós citamos o inimigo, né? E aí vem essas bombas sobre as nossas vidas. Mas aqui Daniel não teve jeito, né? Ele era o preferido do rei, ele era muito bom no que ele fazia, ele tinha o espírito excelente do Senhor, né? Ele era um dos 3 que lideravam, mas ele ia ser posto acima deles. Ele ia mandar nos outros 2 que estavam no mesmo nível, e nos 120, e acima dele somente o rei. Igualzinho José, né? Que bênção, né? Maravilhoso, tá bom? Essa é a motivação da perseguição, é quando eu e você estamos fazendo. Por isso nós não podemos deixar de fazer. Por isso nós não podemos desanimar. Porque quem guerreia por nós é Cristo, irmãs. Irmãos. Irmãos e irmãs. Amém? Eu ainda estou meio presa, calma. É que eu quero encaixar testemunhos, mas eu não quero que fique muito longo. Vamos para o próximo. Eu dar uns testemunhos, mas deixar. Bora. Tá? Aqui é Daniel, né? Então é assim, ó. Toda vez que você se posicionar, olhar para o alto, buscar o seu Deus, jejuar, madrugar, clamar, né? Adorar ao Senhor, não pense que você está sozinho. Ai, Jesus, que bênção. Por que ele está sendo perseguido? Porque ele está caminhando na direção do Mestre. Amém? Antes de tomar uma decisão, antes de fazer alguma coisa, Daniel orava, buscava de Deus a direção, para então poder orientar, aconselhar, falar o que o rei e todo o reinado devia fazer. Então presta atenção, quando nós estamos caminhando ao nosso encalço, olha, eles não podiam estar cuidando da vida deles? Parece 3 fifi, né? Vai cuidar da sua vida e vem numa janela, né? Bem coisa de fifi mesmo. Vai cuidar da sua vida. Não perca tempo cuidando da vida, né, dos cristãos. Deixa o Senhor em paz. Nós somos uma bênção. Amém? Próximo. Decisão e aprovação. Aí nós vamos ler aqui o 10 e o 11. Olha que interessante, irmãos. Por esta causa, o rei Dario assinou essa escritura e edito. 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa,
Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes o costumava fazer. 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus, que é o desenho que nós acabamos de passar. Tá bom? Eu não sei, né? Talvez eu acho que eu já li, todos nós conhecemos essa história. Mas na semana passada que eu estava orando em línguas, que eu tirei essa palavra, eu me coloquei no lugar de Daniel. Né? E na hora eu não tinha esse entendimento que ele tinha buscado, que ele já estava preparado para aquele momento. Porque o homem no lugar de Deus, ele não passa por uma provação sem que Deus fale ao seu coração. Não sei se vocês perceberam, mas Jó, quando ele adorava, ele dava para Deus o sacrifício dele e dos filhos também. Era como se ele já tivesse sentido que alguma coisa ia dar ruim para os filhos. É muito interessante, né? Eu acredito sempre nisso, que Deus, ele avisa, ele nos dá um toque. Não tenha dúvida que no dia do arrebatamento do Senhor, nós ouviremos a trombeta. Nós veremos ele no céu. Porque o Senhor, ele faz de uma forma que ele nos chama. Ele constantemente nos chama. E ele conhece cada um de nós pelo nosso nome. Ele nos conhece profundamente, irmãos. Se o seu lugar é na entrada eterna, é a vida eterna, não tenha medo, porque eu tinha medo, né? Eu falava, você vai dar de tocar, eu não ver? Então eu já tive 2 sonhos que eu via e ouvia o toque das trombetas e, né, sabia que ia ser o arrebatamento. Então isso acalma o nosso coração, né? Para não nadar e morrer na praia. Porque tudo quanto nós temos feito, o nosso objetivo final é fazer a obra uma bênção, pregar, louvar, trabalhar com jovens, com as crianças, decorar a casa do Senhor. Tantas obras nós temos visto, né, que são realizadas, feitas, café da manhã. Os irmãos chegam aqui 1 hora mais cedo, 1, 2 horas mais cedo, para preparar o café para que eu e você possamos ir lá comer. Tudo isso que nós fazemos é a obra de Deus. É para o Senhor, é o nosso melhor. E essas obras, elas são contadas diante do Senhor. Você acha que esse Deus não vai ter prazer, né, em aqueles que estão buscando em espírito e em verdade? Com certeza. Não era diferente de Daniel. Mas no momento da sua aprovação, ele tomou uma decisão. Ele colocou a sua fé no seu Deus. Eu não sei, porque hoje eu ouvi uma pregação e fiquei bem atenta. Ele estava falando sobre a máscara. Na época que você não podia entrar em lugar nenhum sem máscara. Se você não tivesse de máscara, você não entrava. E ele trouxe isso. Ele falou, ó, você é uma pessoa que tem 3 milhões dentro do banco. E você quer entrar para sacar dinheiro, para fazer uma negociação. Mas se você não tiver de máscara, você não entra. Não importa se você tem 3 mil ou 3 milhões no banco, você não entra. Isso é ou não é um edital de um rei? Para pensar. E nós obedecemos, todos nós usamos máscara. Porque se eu fosse no banco sem máscara, eu entrava? Não importa se eu tinha 3.300 reais, 3 reais ou 3 milhões na conta. Olha que interessante, irmãos. O dia que eu vi essa pregação, eu achei muito interessante. Muito interessante. Porque quando você ouve lá, né, o número da besta, que ninguém vai comprar e vender se não tiver ela, não vai mesmo. Você pode ter o dinheiro que for, mas se você não tiver o código lá, só passa com o código. E nós começamos a entrar nisso. Se você vê hoje, fundo de garantia, né, PIS, seguro-desemprego. Se você não tem um aplicativo no celular, você não pega nada. Você não faz nada. Tudo está limitado ao aplicativo. Você vai se aposentar, você tem que colocar seu rosto, tirar foto e fazer tudo no aplicativo. Se você não, eu fico com dó, porque você vai no banco, ele manda um código, você tem. E quem não tem celular? Não senhor de idade que nem meu pai que não sabe mexer no celular. Ele não vai conseguir. Estamos entrando numa era diferenciada ou não estamos? Estamos. Nós já estamos nessa fase. Amém? Então, só trazer esse interessante. Vamos lá. O que motivou Daniel a colocar sua fé no seu Deus? Romanos 5, 3, 4, que nós estudamos tanto, falamos tanto, e foi a primeira palavra na Bíblia que eu estudei há alguns anos atrás. Vamos lá. Sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência a esperança. O que aconteceu com Daniel?
Ele voltou lá quando ele deixou de comer o manjar do rei. Porque quando ele foi atribulado no meio do manjar do rei, porque ele sabia no coração que não era para ele comer, para ele não se contaminar, ele viveu o quê? O momento de produzir paciência, porque ele teve que comer por um período lá, né, de dias, para que fosse provado que eles, mesmo não comendo das coisas do rei, eles eram os melhores, e eles provaram. Amém? Essa paciência gerou para ele o quê? Uma experiência. O que é experiência? É algo que você viveu, não que você leu. Né? Eu sou médico, eu leio lá que cortar a horta e dar 2 tracinhos dá certo. Outra coisa é pegar um coração, cortar e dar os 2 tracinhos. Só que não dá, tem que dar mais de 2, porque o coração dele é maior. Olha a experiência. Lá no livro falou 2 pontinhos. Aqui tem que ser 4, porque o cara é grande, tem um coração grande, as veias são largas. O que ele entendeu? Qual é a experiência dele? Que cada coração tem o seu tamanho. O livro não vai explicar isso. Falou que tinha que dar 2 pontinhos, mas a experiência diz para ele que não. Amém? Então, a sua paciência na tribulação, ela faz você ter experiência. E quando você é experimentado nas coisas de Deus, você é rico de esperança. Daniel falou: aquele Deus me livrou do manjar. Esse Deus me livrou junto com os meus amigos da fornalha. O que é um leão, gente? A experiência, ela traz esperança no seu coração e te enche de fé. É você ministrar sobre você mesmo. Eu estou doente, mas Deus já me curou, Ele vai me curar de novo. Está repreendido, Satanás, não vem me deter meus pés não, porque meus pés não estão mais andando, eles estão correndo, daqui a pouco sobrevoando. É essa fé que motivou Daniel, não tenha dúvida, irmãos, porque na hora que ele ouviu o edital, na mesma hora que ele foi para a casa dele, o que ele foi fazer? Chorar? Pedir ajuda? Fugir? Ele podia ter fugido. Ele fez a mesma coisa que até então ele estava fazendo, porque ele sabia que ele não tinha pecado. Ele estava adorando o seu Deus, que é o mesmo Deus que estava dando livramento. Bem, próximo. Acho que é mais um desenho, né? Aqui, lindinho, né? Aqui é a idade que eu creio que ele já estava aí na fase dos leões, né? Pensando, buscando mesmo de Deus, refletindo no Senhor. Próximo. Revelações de Deus. Essa parte eu gostei bastante, porque me trouxe algumas lembranças e eu gostei bastante. Daniel 6, do 12 ao 23, é um pouquinho de história, mas se nós não lermos, não vamos conseguir compreender. Mas eu vou ler, por favor, vocês acompanhem. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem se fizesse. Aqui foi assim, né? Os homens maldosos lá enganaram o rei, fazendo com que ele assinasse esse decreto, tá? Pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem por espaço de 30 dias e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos médios do Persa, que não se pode revogar. Aqui é a mesma coisa que aconteceu com Esther, lembra? Que eles disseram que podia, que o rei assinou, dizendo que todos os judeus iam ser mortos. É a mesma lei, essa lei não pode ser revogada. O rei não tem esse poder de ir lá e mudar, ele tem que fazer uma outra lei para poder, né, fazer de alguma forma. Nesse caso aqui não tinha mesmo o que fazer. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados, olha lá, olha o imigrante, olha a discriminação. Aqui eles usavam uma palavra bem gostosa, né? Transportados de Judá, é nada, é o imigrante mesmo. Ai meu Deus, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste antes 3 vezes por dia, fez a sua oração. Tipo assim, não orou uma vez não, viu? Ele orou 3, olha o peso, né? Olha o peso. Eu deixei de adorar o meu Deus por 30 dias, então tem que valer a pena. O mínimo ele tem que ser jogado na cova. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado a favor de Daniel. Propôs dentro do seu coração livrá-lo. Tipo assim, né? Não vou deixar isso acontecer. O meu Daniel, não. Meu Daniel, não. Até o pôr do sol trabalhou para o salvar. Irmãos, tem alguém trabalhando por você?
trabalhando por você? Tem gente que quando lê um laudo médico, vai atrás de um especialista para você? Tem alguém que busca uma receita e te manda? Tem alguém que pega um remédio que você não está achando e vai em algum lugar buscar? Tem alguém trabalhando por você? Valorize, irmãos. Valorize. 15. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ao rei, que é uma lei dos médicos dispersos, que nenhum edito ou ordenança que o rei determinasse se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Muito interessante essa parte, porque o rei, ele fez tudo o que estava na mão dele. Até o anoitecer ele trabalhou para poder mudar o edital para que Daniel não fosse lançado. Mas chegou uma hora que ele viu que não tinha o que fazer. E é essa hora, irmãos, que Deus trabalha. Deus nunca trabalha quando o homem trabalha. Enquanto eu e você estiver buscando recursos, meios, formas, condições para resolver o BO vai existir. Muitas vezes nós conseguimos, porque o Senhor também nos abençoa. De um ajudar o outro, né, com a medicação, pode ser medicação de farmácia, pode ser picada de abelha, não importa. O importante é resolver o nosso BO, né? Que nós precisamos mesmo dos consertos na vida, né? E Deus ele libera, mas tem coisa que não vai. E isso muitas vezes deixa a gente desanimado e entristecido. O rei ficou frustrado. É claro que ele queria que estivesse na mão dele, porque primeiro que ele se sentiu culpado. Daniel, o amigo dele, estava passando por aquilo, porque ele tinha assinado. Ele viu que ele caiu numa cilada. Ele viu que eles estavam com inveja. Imagina a raiva que eles não estavam daqueles homens, né? Com certeza, irmãos, nós somos humanos. Há 2000 anos atrás, o sentimento de um bravo com o outro é o mesmo de hoje. Pensa nisso, né? Imagina Pedro chorando porque tinha negado Jesus. Quem aqui já não chorou arrependido por algo copiosamente, como diz a nossa amiga? Quem já não, né? Mas assim como Pedro trouxe, né, diante do Senhor o arrependimento e ele foi perdoado, essa é a nossa esperança. Amém. Nós também. Amém? Nós fomos perdoados, graças a Deus por isso. Amém? E quando o rei não conseguia mais resolver, olha só que lindo, olha o que ele fala. E foi trazido, não, aqui, no 16. E falando o rei, disse a Daniel: teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Ali Daniel recebeu uma palavra profética que encheu o coração dele. Porque o rei, ele adorava outros deuses, ele não era, né, fiel como eles eram ali, né? Daniel e seus amigos, fiel ao único Deus, Deus vivo. Mas ele recebeu essa palavra, 17, e foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Agora eu te falo, ele tinha um amor pela vida de Daniel ou não? Olha que lindo. Olha que lindo. Então, comece a pensar nas vidas que estão ao teu redor. Pode nem proferir o mesmo Deus, mas Deus pode pôr amor no coração deles por nós. Gratidão. Aqueles homens estavam cheios de ciúme e inveja de Daniel, mas o rei, ele sabia tudo que Daniel representou. A mudança que Daniel representou no seu reinado. A prosperidade, a benevolência, a graça, o sobrenatural de Deus. Ele reconheceu tudo isso, né? Por isso, ele ficou em jejum, não quis ouvir música e fugiu dele do sono. É bem de quem ama mesmo, né? Quem ama passa por isso. 19. E pela manhã cedo se levantou e foi à pressa à cova dos leões. Muitos nem iriam, né? Porque ele só ia lá, vou lá na cova dos leões para ouvir os rugidos do leão e os clec do osso do meu amigo. Nem vou, né? Nem vou nessa tortura que vai ser chegar
lá na boca da cobra. Mas, assim como nós temos a esperança avivada de que um Deus como o nosso Deus tem poder de livrar, esse rei também sabia que o Deus de Daniel podia livrar. Porque o nosso Deus, ele vai passando e ele vai deixando marcas, ele vai deixando sinais, prodígios, maravilhas, para que todos vejam. Amém? Então esse rei, quando ele se levantou, ele foi lá, porque no coração dele ele falou: esse Deus daqui não é fraco não, né? Vamos lá. 20. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á o acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Né? Houve aquele silêncio. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Aleluia. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, aleluia, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Amém? E é isso que eu quero falar para vocês: o ódio e o amor da vida de Daniel. Na tua aprovação, na aprovação de Daniel, na minha aprovação, irmãos, vai ficar muito claro quem é por nós e quem é por nós. Não tenha dúvida. Mateus 10, 26. Portanto, não temais, porque nada é encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Se tem algo que Deus tem prazer, é que eu e você venhamos conhecer a verdade. Amém. Aqueles que nos querem mal, muitas vezes dão tapinha nas costas, proferem palavras boas, né? Fala que te quer bem, mas quando você está no pé da cova, ele te empurra, dá uma empurradinha para você cair mais rápido na boca do leão. E tem aqueles que é nessas horas que perde sono, que chora, que geme e que não desiste de você. A aprovação é maravilhosa. Ela traz a luz em tudo que está encoberto. Porque muitas vezes o amor, a Bíblia fala, né, que tem amor encoberto. Ama, mas não é revelado, não é falado, não é visto. Mas o rei teve a oportunidade de revelar todo o vapor o seu amor por Daniel. E muitas vezes, irmãos, nós passamos por provações para valorizar quem é que está do nosso lado. Eu lembro uma situação alguns anos atrás, eu acho que nem a Joana nem o Gabriel lembram, mas eu lembro que teve alguma confusão no culto e o Judá começou a chorar. E ele entrou dentro do carro e ele chorava. Eu sei que não deu 2 minutos, chegou o Gabriel: Juju, por que você está chorando? Não sei o que. E ele já queria vir dormir na minha casa para poder tratar do Judá, para cuidar do Judá. Não passou 2 minutinhos, chegou a Joana, não sei se vocês lembram. Chegou a Joana e a Joana: Juju, por que você está chorando, Ju? E não sei o que, aquela coisa, aquele cuidado, aquele amor. E aí nós fomos embora, resolveu aquela situação que eu nem lembro o que era, mas eu lembro que eu falei isso para o Ju. Eu falei: Ju, hoje você tem 12 anos, escreve o que eu estou te dizendo, passará anos, mas você tem 2 amigos dentro da casa de Deus, que é por você. Gabriel e Ju. Gabriel foi passear, ele deu presente para quem aqui? Levanta a mão. Para quem que ele trouxe alguma coisa? Mas para o amigo Ju ele trouxe. Né? Percebe, irmãos? Do jeito que o Ju judia de Joana, Joana ama. De paixão. Por quê? Porque no momento que ele estava terrivelmente atribulado, revelou-se 2 reis que jejuaram, choraram, clamaram e não desiste dele. Então eu falei: Ju, pode escrever o que a mamãe está falando. Vai passar 10 anos, 20 anos. Tem 2 amigos que é teu, que ninguém vai tirar, ninguém vai roubar, ninguém vai conseguir colocar contra. Gabriel e Joana. Se você tem 1, sai soltando o rojão. 2 é para alguns. Que
amor que é derramado por Deus, irmãos. E nós temos isso. Pode analisar a sua vida que você vai achar. Próximo, mais uma figura, né? Daniel, no momento que ele viu que os leões não comeram ele. Nossa, imagina o quanto ele deve ter adorado a Deus. Eu imagino o quanto ele deve ter se convertido. O qual ele fala: Senhor, eu vou continuar até o dia que eu estiver velhinho para morrer. Eu vou continuar ajoelhando. Eu vou continuar orando 3 vezes ao dia, porque vale a pena te servir. Como é bom. E assim somos nós. A aprovação nos aproxima de Deus, nos faz ficar como Daniel. Não importa que eu estou nesta cova. E muitos estão se alegrando. Enquanto o rei jejuava, enquanto o rei não ouvia música, enquanto o rei não conseguia dormir, os inimigos dele estão tudo fazendo bem. Oh, delícia, tiramos Daniel, o nosso impedimento, o queridinho do rei, nós conseguimos lançar na cova. Muitos fazem festa quando eu e você estamos doentes, ficamos desempregados, fazem festa, adoram. Mas maior é o nosso Deus, amém? Olha o que Deus faz. Próximo, a vingança. Esquecer dessa parte. Mas Deus não se esquece, amém? Daniel 6, do 24 ao 28. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham farreado a noite inteira, soltado o rojão, dançado, né? Se prostituído, bebido vinho, estava todo mundo de ressaca, né? Acusado Daniel, e foram lançados nas covas dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. Parece a história mesmo de Esther, né? Glória a Deus. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram dele e lhes migalharam todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações, gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte, feito um decreto, pelo qual todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. O seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais, maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no seu reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Amém? A vingança pertence a Deus, não pertence a nós. Algum momento na palavra mostra o que Daniel fez com aqueles que fizeram. É que não está ao vivo, né? Eu joguei. Acabou. Todo mundo espera, eu vou esperar. Glória a Deus, amém? A vingança pertence a Deus, e isso é a palavra quem diz, Deuteronômio 32, 35. Minha é a vingança e a recompensa, no devido tempo, os pés deles escorregarão, o dia da sua desgraça está chegando, e o seu próprio destino se apressa sobre eles. Detalhe da frase: além da vingança pertencer ao Senhor, é no seu devido tempo, não é o nosso. A gente já queimou outro dia esbofetear. A gente já queimou outro dia tirar satisfação. A gente já queimou outro dia chegar junto. Mas quando Deus faz, Ele faz melhor. Ele faz perfeito. Muitas vezes eu tenho certeza, por conhecer o coraçãozinho de Daniel, como nesses dias eu fiquei meditando bastante nele, eu duvido que ele teve prazer em ver os seus inimigos, as suas esposas, os seus filhos sendo devorados pelo leão. Porque quem é amor, Deus é amor, Ele não se alegra na desgraça do outro, mesmo que sejam os seus inimigos. É uma natureza de Deus, amém, irmãos? Mas a vingança pertence ao Senhor.
E não tem como, né? Põe o próximo desenho. Na verdade, depois analisando esse desenho, eu vi que quem estava sendo lançado aí era Daniel. Mas eu não achei nenhum dos inimigos, né, dele sendo jogado. Foi tão rápido a bocada que não deu para fotografar. Desculpa aí, vou ficar devendo, tá? Os inimigos dele sendo lançados, né, na cova. Mas a vingança pertence ao Senhor, ela vem do Senhor. E o último, para finalizar, diz assim: quando Deus ordenar, os leões que estão à sua volta vão fechar a boca e ficar olhando eles te entregar a sua vitória. Amém? Quem ordena é Deus. Quem permite as provações é o Senhor. Mas em nada Daniel foi danificado. Em nada Daniel perdeu, pelo contrário, né? Olha o que diz aqui, ó: este Daniel, pois prosperou no reinado não apenas de Dario, mas também de Ciro, o próximo rei. É maravilhosa essa história, irmãos. Quem é bom permanece. E isso eu sempre falo. Se você vem para a casa do Senhor e você quer servir a Deus, se te colocar na cozinha lavando louça, vai ser uma bênção. Se te colocar lá atrás orando, vai ser uma bênção. Mas se chamarem você para pregar, você prega também. E para orar, você ora também. Amém? Porque tudo é para Deus. E é Deus quem nos recompensa todas as obras. Por isso, assim como Daniel, não podemos parar. Não é uma cova de leão que vai nos parar, irmãos. Pelo contrário, foi exatamente o que eu falei. Quando eu estou doente na minha carne, o Espírito não está. Aí é que eu tenho que orar mais. Aí é que eu tenho que buscar mais. Está doendo a carne, mas o Espírito está afiadinho diante do Senhor. Amém? Então eu te convido para você levantar. Pode encerrar.